Olá pessoal, sejam bem-vindos à 14ª aula da playlist de literatura aqui do canal Net de Dado. Neste momento, nós vamos continuar falando sobre o romantismo, que foi tema do nosso último vídeo, mas nesse momento vamos falar sobre a prosa do romantismo no Brasil. Nós vamos falar do romance propriamente dito. Muito bem. Antes de tudo, vamos tentar entender mais ou menos como funcionava a questão da prosa, o romance. O romance, nesse momento, foi um tanto inovador, porque até o momento não se tinha uma produção assim tão vasta em prosa, em texto corrido, digamos assim. Até o momento, o foco maior das produções literárias aqui no Brasil era voltado mais para a poesia, e não para obras assim, digamos, maiores e narrativas, como era o romance. Então, em primeiro lugar, eu também já falei no vídeo passado sobre a questão dos folhetins, que foi um meio muito utilizado aí na fase do romantismo. Bem, recapitulando essa questão, os romances eram vinculados em jornais, ou seja, os livros vinham nos jornais. Mas entenda, tinha uma parte específica no jornal destinada justamente à divulgação dessas obras literárias, só que eram como se fossem séries ou novelas, divulgadas assim em sequência de capítulos, ou seja, o romance, o livro, não era divulgado todo. Você não chegava na banca, por exemplo, e pedia o romance inteiro, porque naquela época eles eram divulgados por partes. Então, a depender aí da divulgação do jornal, é que essa obra ia chegar ao público. Foi justamente com os folhetins, através dos jornais, que o romance se popularizou. E aí sim, temos um caráter popular muito forte, porque como as obras eram mais acessíveis, vinham ali nos jornais, as pessoas podiam ler mais, podiam ter mais acesso a isso. Mas compreenda, isso não quer dizer que todo mundo lia o jornal, todo mundo tinha acesso a essa literatura. Lembrando, que muitas pessoas ainda não sabiam ler, não eram alfabetizadas. Essa literatura, ela tem um caráter popular, ela chega ao povo, mas de certa forma isso ainda é um pouco restrito, não é todo mundo que tem acesso a isso. Só que em comparação às outras fases, às outras épocas da história da literatura, há um diferencial muito grande nesse momento. A literatura se torna mais popular. E aí, como eu dizia, essas publicações eram em prosa. Isso significa que elas eram narrativas, elas eram escritas em texto corrido, tinham extensão maior, diferente dos poemas, que são em versos e normalmente são menores, têm uma extensão menor. E também outra característica é a questão do nacionalismo, que aparece tanto na poesia, como nós já vimos, como na prosa, aqui também no romance. Muitas características da própria nação, do Brasil em si, são destacadas e são fortemente apresentadas nessas obras. Ou seja, essa valorização e essa exaltação da terra, da pátria. E basicamente a prosa romântica aqui no Brasil possui 4 facetas, digamos assim. Primeiro, o romance indianista, o romance urbano, o romance regionalista e o romance histórico. Mais adiante nós vamos ver cada um deles. E por último aqui eu queria falar sobre O Pescador, de Antônio Gonçalves Teixeira, porque esse livro foi considerado o primeiro romance brasileiro. Então fica aí uma curiosidade para vocês e quem sabe, se você quiser procurar e ler, tiver curiosidade, fica a dica. Muito bem, começando aqui pelo romance urbano, nós precisamos ter em mente que aquela época, claro, era uma época muito diferente da que nós vivemos hoje. Então, nesse momento, com o romance urbano, se destaca muito a questão das cortes, que era justamente esses ambientes dos centros urbanos, onde havia não só concentração da própria corte, mas de muitas pessoas que viviam
com costumes urbanos, né? Ou seja, oposto aos costumes rurais. E aí esse tipo de romance também ficou conhecido como romance de costume, porque ele fala muito sobre os costumes desses centros urbanos, sobre o modo de vida dessas pessoas. Então, por isso que também ficou conhecido como romance de costume. A gente precisa destacar aqui, como eu já falei, a questão da vida na corte, né? Porque era basicamente o foco da ambientação desses romances. E, especialmente, o Rio de Janeiro recebeu bastante foco nessa questão, porque o Rio de Janeiro tinha bastante essa questão da vida urbana já, da concentração da corte. Bem, e uma coisa muito importante é que esses romances focavam bastante a vida burguesa, ou seja, dessas pessoas que já tinham aí uma, digamos, melhor condição financeira, que estavam em ascensão, e eram as pessoas que viviam na corte também. Só que, além de retratar e de focar na vida dessa burguesia, também podemos encontrar alguns tons de crítica a essa burguesia também, a costumes que eram considerados negativos, né? Tínhamos não só a representação dessa classe de pessoas para que elas pudessem, de certa forma, se identificar, mas muitos autores também criticavam o modo de vida que essas pessoas levavam. Bem, e entre os temas mais recorrentes desse gênero, temos entraves amorosos, ou seja, tramas que envolvem casos amorosos e paixões, etc. Bem, também temos as disparidades econômicas, né? Porque estamos falando da burguesia, era uma classe que já tem um poder econômico considerável, então aparecem muitos contrastes também. Outra questão que aparece bastante é o casamento por interesse, porque falando dessa burguesia, né, que tinha esse foco em questões econômicas, claro que surge também a questão do interesse por dinheiro. Então, muitos casamentos nessa época eram arranjados porque eram convenientes economicamente. Então, muitos desses livros trazem questões como essa. E como exemplo de romance urbano, temos Senhora, Luciola e Diva, todos os três do escritor José de Alencar. Também temos A Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo, é um grande exemplar do romance urbano. E temos também Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Como eu falei, A Moreninha é um exemplar bastante significativo do romance urbano. E esse livro fala sobre a paixão dos personagens Augusto e Carolina. A história aí tem vários reviravoltas, vários entraves, mas no final vemos aí um desfecho feliz. Bem, e temos aqui um trecho do livro e, mais uma vez, como sempre menciono, é importante que você leia o livro, que você leia a obra integral, porque nada se compara a ler a obra em si, entender a sua totalidade e todos os seus detalhes e características. Aqui, por questões de limitação de tempo, fica inviável a gente trabalhar o livro inteiro, mas o ideal é que você busque e leia de forma independente. Muito bem, o trecho diz assim: disse Augusto consigo mesmo, a tal menina travessa não é tão tola como me pareceu ainda há pouco. E desde então começou o nosso estudante a demorar seus olhares naquele rosto que, com tanta injustiça, taxara de irregular e feio. Prevenido contra Dona Carolina, por havê-la surpreendido fazendo-lhe uma careta, o tal senhor Augusto, com toda a empáfia de um semidoutor, decidiu magistralmente que a moça tinha todos os defeitos possíveis. Coitadinho, espichou-se tão completamente que agora mesmo já estava pensando em seus botões. Ela não será bonita, porém feia? Isso é demais. E nesse trecho aí vemos justamente a questão de Augusto e de Carolina. A princípio, Augusto tem uma certa visão não tão positiva assim de Carolina. Até certo ponto achava ela meio assim, não tão atraente. Mas no final das contas, Augusto acaba se apaixonando por Carolina, que é a moreninha. E o final da história, espero que vocês descubram sozinhos. Muito bem. Temos ainda o romance indianista, que é aquele que tem mais a questão do nacionalismo e busca um herói nacional.
E quem assistiu o vídeo passado também vai saber que no romantismo se busca essa identidade nacional do Brasil, que acaba de conseguir sua independência. Então, junto com toda essa ideia, se busca esse herói, que, de certa forma, vai representar o país, vai representar a pátria. E no caso aqui do Brasil, o índio é elegido como esse herói. Bom, nesse caso, há uma influência muito forte de Rousseau na questão do bom selvagem, porque Rousseau fala que o homem em seu estado de natureza é um homem puro e sem depravações, digamos assim. E transferindo isso aqui para o contexto da época, o índio, tido não só como esse herói nacional, mas também como esse bom selvagem, como esse indivíduo puro e bom, com a natureza boa, porque justamente era um homem natural, um homem que não tinha se corrompido pela sociedade. E também nessa questão temos a reformulação do cavaleiro medieval. Eu também falei no vídeo passado que aqui no Brasil não temos muito a questão da história medieval, não vivemos essa fase, então se busca preencher esse vazio histórico com a criação desse herói, que no nosso caso é o indígena. Bem, temos aí também a valorização da beleza natural da pátria, que coincide muito com a fase indianista da poesia também, muitas coisas em comum, só que nesse caso estamos falando de prosa, né, do romance e não de poesia. E temos como representante mais influente o José de Alencar também, que escreveu o Guarani, Iracema e o Birajara. Um dos romances mais representativos é Iracema, escrito por José de Alencar, que conta a história da paixão entre um estrangeiro e uma índia, que é a própria Iracema. Eles vivem uma paixão que não é possível. E o livro é bastante interessante, também indico que vocês leiam. Bem, temos aqui um trecho que retrata justamente esse primeiro contato de Iracema com o estrangeiro. E diz assim: foi rápido, como o olhar, o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais da alma que da ferida. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto, não o sei eu. Porém, a virgem lançou de si o arco e a albiraçaba e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara. Então temos aí basicamente o início da história e esse primeiro contato um tanto conturbado do bom selvagem, né, do indígena, com o homem estrangeiro, um homem que já teve esse contato com a civilização, com a sociedade, enfim. Pois bem, temos ainda o romance regionalista, que fala basicamente sobre uma cultura específica de determinada região. Então, nesse caso, há uma preocupação maior em retratar uma região específica. E é justamente por causa disso que o romance regionalista tem a grande característica de apresentar a variedade cultural mesmo do país. De mostrar, por exemplo, que não existe só a vida na corte, existe a vida em lugares mais afastados, em outras regiões. Nesse caso, também tem a questão do nacionalismo, porque fala de questões do Brasil, mas, nesse caso, tem as especificidades, como eu falei. Esse tipo de romance se preocupa com região específica, então ele não sai do Brasil, mas também não trata como uma forma geral. E, claro, de grupos sociais. O mais comum é vermos o retrato de regiões sertanejas. Bem, nesse tipo de romance há pouquíssima influência europeia, porque nos outros tipos, apesar de haver uma preocupação em estabelecer uma identidade nacional, a influência europeia ainda é muito grande. Nesse caso, temos uma influência menor, ou quase nenhuma. O romance regionalista também talha muitos aspectos bem específicos mesmo, como eu falei, da região que ele busca retratar. Então, é todo ambientado ali naquele contexto cultural, naquela região. Tudo muito voltado para aquele grupo específico. E, claro,
como eu falei, não é ambientada em centros urbanos, mas em sim em regiões mais, digamos, afastadas, com um estilo de vida bem diferente dos centros, das cortes. E como grande exemplo desse tipo de romance, temos Escravizaura, de Bernardo Guimarães, Inocência, de Visconde de Taunay, O Cabeleira, de Franklin Távora. Bom, e temos aqui um trecho de Inocência, que é um romance regionalista que aborda muitas características de uma região sertaneja específica que fica ali mais ou menos no que nós conhecemos hoje como Mato Grosso do Sul. E o livro também fala sobre uma paixão entre a Inocência e Cirilo, mas essa paixão também não é permitida, porque Inocência está prometida a outro homem e ela basicamente é obrigada a casar com esse homem, só que na verdade ela gosta do Cirilo mesmo. Então, mais uma obra aí muito interessante para você ler. Temos um trecho aqui que fala basicamente sobre esse ambiente mesmo, mais sertanejo, assim, mais diferenciado, com aspectos bem diferentes da corte. Então vejamos. Anda-se comodamente de habitação em habitação, mais ou menos chegadas umas às outras. Rareiam, porém, depois as casas, mais e mais. Caminham-se largas horas, dias inteiros sem se ver morada nem gente, até o retiro de João Pereira, guarda avançada daquelas solidões. Homem chão e hospitaleiro, que acolhe com carinho o viajante desses alongados páramos. Oferece-lhe momentâneo agasalho e o provê da matalotagem precisa para alcançar os campos de Miranda e Periqui, ou da Vacaria e Nioaque, no Baixo Paraguai. Ali começa o sertão chamado Bruto. Então, perceba que esse trecho fala bastante sobre, por exemplo, a disposição das casas. Você percebe que ele fala que não são muitas casas, não há muitas habitações e que são raras. E é um ambiente mais de recolhimento mesmo, de bem diferente dos centros urbanos, onde há aquela aglomeração de pessoas, enfim. É uma região mais sertaneja mesmo, um sertão chamado Bruto, como fala aqui nesse trecho que nós vimos. Bem, e por último temos o romance histórico, que como o próprio nome já nos sugere, enfatiza fatos históricos, ou seja, acontecimentos reais. Mas o foco do livro não é, digamos, descrever só esses momentos, como faz a história, mas criar um enredo que tragam à tona esses fatos históricos, esses fatos reais, personagens reais, mas claro, com um toque de ficção, de história imaginada. Só que nesse caso há referências a fatos reais. E claro, tem os fatos ficcionais. Então temos aí uma mistura entre fatos ficcionais e fatos reais. E como retrata uma época, né, traz à tona esses fatos, então é um retrato mesmo dessa época que é mencionada nesse livro, através desses personagens reais e desses fatos. Então, apesar do objetivo central do livro não ser descrever apenas esse momento histórico, mas criar uma história baseada nesse momento, temos aí muitas coisas que podem ser comprovadas pela própria história. Bem, e por isso mesmo é que o romance histórico é um retrato de uma determinada época, porque apesar de ser literatura, de ter ficção, também tem fatos históricos e personagens reais. Outra questão muito importante é que um romance, ao mesmo tempo, pode ter características tanto de um tipo como de outro. E no caso do romance histórico, por exemplo, ele pode ser tanto histórico como indianista ao mesmo tempo, porque esses dois tipos de romance normalmente trazem em si características em comum. O romance histórico, ao mesmo tempo, também pode ser indianista, pode trazer as mesmas características lá do romance indianista que nós falamos no começo. Bem, e como ele fala sobre fatos históricos, apresenta também muitas referências históricas, como eu já falei.
E como exemplo temos As Minas de Prata, de José de Alencar, O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo e Boca do Inferno, de Ana Miranda. Temos aqui um trecho de Minas de Prata, que foi um livro publicado em vários volumes, né? Várias partes, então é uma história um pouco extensa, mas nós trouxemos aqui um recorte da primeira parte do romance Minas de Prata, que fala do momento histórico em que o Brasil ainda era um Brasil colônia, e essa história fala muito da questão de busca por riquezas, da busca pelas minas de prata, que é aí uma lendária fonte de riqueza, muito desejada por muita gente. E o trecho diz assim: A Bahia não passava então de uma pequena cidade habitada por cerca de 1.500 almas, mas seus vizinhos eram abastados e gostavam do luxo. Havia muitos colonos ricos de fazendas de raiz, peças de prata e ouro, jaeires de cavalo e alfaias de casa. Então veja que nessa parte fala muito da questão do ambiente, da época histórica, do momento histórico. Vemos aí referências a colonos, a Bahia, que é onde essa primeira parte aí é ambientada. Enfim, sobre esse contexto mais cultural mesmo. Nesse segundo trecho que eu coloquei aqui, é justamente a fala de um dos personagens muito importantes da história, falando para o seu filho sobre a questão dessas minas de prata. E ele diz assim: Estas famosas minas de prata do Brasil, que tanto mal têm feito, excitando a cobiça de uns e causando a desgraça de outros, fazendo que reis esqueçam seus povos e sacerdotes sua divina missão, foram achadas em 1587 por vosso avô, o Moribeca, de uma maneira que ainda hoje se ignora. Então temos aí uma história meio, digamos, lendária, né, mesmo, sobre essas minas de prata e que causou aí muita cobiça em muita gente, como se pode perceber aí nesse trecho que eu acabei de ler. Muito bem, então é isso, vimos algumas características da prosa do romance aqui no Brasil, os tipos de romance, e espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Não se esqueça que você pode deixar seus comentários, suas dúvidas, sugestões, críticas, enfim, o que você quiser. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, isso é muito importante. E também, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. É isso, mais uma vez, muito obrigada, até a próxima e tchau, tchau.